conselheiros, membros de comissões, colegas advogados, advogadas, a presidente Graziela Vanin, que está aqui nos acompanhando também pelo Zoom, senhoras e senhores que nos acompanham, seja pelo Zoom ou também pela retransmissão na página do Facebook. Hoje temos o último evento do ano, Reflexões para um Novo Ano, que é um evento organizado pela OAB Subseção de Caxias do Sul, graças aos patrocínios que nós temos da Universidade de Caxias do Sul e da empresa R Master Sul Cartório Postal. Bom, meus amigos, final de ano é sempre tempo de reflexão, de fazermos um balanço das nossas ações ao longo do ano, de reflexionar, projetando o ano que virá para melhorarmos, seja como ser humano, como pais ou mães, como profissionais que somos. Eu sei que será repetitivo de dizer que esse ano foi um ano atípico, com muitas dificuldades, angústias, perdas de amigos, de parentes, né? A crise econômica, enfim, uma carga negativa muito pesada. A pandemia atrapalhou toda a nossa programação para 2020, que tinha sido produzida com muito esmero aí pelo nosso conselho, pelas nossas comissões. Mas apesar de tudo, fazendo uma retrospectiva das nossas ações na direção da OAB, podemos dizer que junto conseguimos construir muitas ações. E nesse ponto quero registrar todo o meu agradecimento especial a toda a minha diretoria, a vice Ana Carla Furlan, o secretário-geral, doutor Ivandro Bittencourt Feijó, a nossa tesoureira, a doutora Jane Ferreira, a secretária adjunta, a doutora Heloísa Damer, nossa delegada da Caixa de Assistência, Mariana Carneiro. Também agradeço a todos os meus conselheiros, aos coordenadores e membros das comissões que fizeram um trabalho excepcional, nossos delegados da ESA, da OAB-Prev, delegados que nos representam em São Marcos, Flores da Cunha e Antônio Prado, por todo o trabalho e toda a dedicação que tiveram ao longo do ano. Bom, nós nos reinventamos nesse sistema virtual e acho que conseguimos ser solidários, prestando apoio a colegas através da criação de um grupo de apoio de trabalho home office para colegas com mais dificuldade em informática. Realizamos campanhas de conscientização para que as pessoas ficassem em casa no início da pandemia, campanhas solidárias de arrecadação de alimentos para doação a entidades, homenagens para colegas que dedicam seu tempo a causas sociais, auxílio à virtualização dos processos na vara de execuções criminais. Nesse ano também aproveitamos o tempo para aperfeiçoamento cultural, realizando inúmeras lives e palestras online. Abordamos temas como cartórios extrajudiciais, causas das mulheres, causas de gênero, direitos do consumidor, direitos humanos, questões sobre publicidade na advocacia, violência doméstica, práticas de mediação, direito médico, a nova LGPD, né, que a gente fez vários eventos, contabilidade para a advocacia, mas no final do ano lançamos uma cartilha de saúde mental para a advocacia em parceria com o NUPS, cartilha que acabou sendo estendida aí para várias outras subseções, graças a um trabalho da Comissão de Direito Médico da Saúde. Também, graças ao engajamento das nossas comissões, conseguimos realizar o tradicional mês do advogado, em agosto, com uma intensa realização de eventos, de 2 a 3 palestras por semana, abordando várias áreas do direito, entrega de xícaras para os colegas como forma de carinho e agradecimento. Garantimos o atendimento à advocacia e todas as prerrogativas, realizando campanhas da vacinação H1N1 lá no início da pandemia, uma organização toda online que mantivemos, e essa organização, já quero aqui agradecer muito aí o trabalho das nossas colaboradoras, né, que conseguiram organizar toda a campanha da vacina de forma online. Mantivemos acompanhamento, a defesa das prerrogativas dos advogados, mantivemos o trabalho nos processos éticos disciplinares,
conseguindo, nesse período, fazer 100% de virtualização nos processos éticos disciplinares. Fizemos campanha de entrega de máscaras, as tradicionais campanhas do Outubro Rosa, Novembro Azul, testes rápidos do Covid-19 em parceria com a Caixa de Assistência e com o laboratório Hemoprime. Criamos a Comissão de Direito Eleitoral para acompanhar as eleições municipais, participando dos atos de fiscalização com a Justiça Eleitoral, bem como eventos de conscientização para voto, acompanhamento dos debates políticos e assinatura de um termo de compromisso pela ética na política pelos candidatos. Só vou fechar a janela que está passando um Papai Noel aqui, pera. Desculpa. Além disso, mantemos o trabalho institucional de forma virtual e presencial nos processos ético-disciplinares, fiscalização da publicidade irregular, solenidades de entrega de carteiras com toga. Iniciamos a entrega de carteiras com toga, valorizando a importância desse ato, né, na vida profissional, do início da vida profissional dos advogados. Realizamos aí continuamos, né, participando de diversas reuniões dos conselhos municipais, e quero agradecer aqui também todos os nossos representantes, advogados que nos representam dos conselhos municipais, né, sempre garantindo aí os direitos humanos, a dignidade da pessoa, a parte institucional da OAB, né. Mas e agora, no fim do ano, nós conseguimos, então, iniciar a obra da nova sede da OAB Caxias, né, numa articulação conjunta com os ex-presidentes, nossos conselheiros estaduais, também a doutora Graziela Vanin, o doutor André Renato Zucco, o doutor Daniel Barreto, o doutor Marcelo Graziotin, né, articulando junto com eles e com os ex-presidentes, nós conseguimos que viessem recursos da OAB Nacional, do Conselho Federal, da Caixa de Assistência e da Seccional, e esse sonho antigo de várias gestões acabamos tornando realidade, e que já teve início, exatamente ontem, teve o início das obras, com previsão de entrega até o final de 2021. Então, teremos a felicidade de entregar uma sede à altura que a advocacia caxiense é merecedora. Mas acho que tudo o que aconteceu nesse ano serviu para um plano maior, para que possamos perceber que o que realmente é importante nas nossas vidas, a grande lição é darmos importância para a saúde, para a solidariedade, para o tempo com nossas famílias, como é importante o relacionamento com os nossos amigos, a importância do abraço, do aperto de mão. Então, nada melhor para encerrarmos este ano com uma rápida apresentação do projeto da nova sede pelo nosso arquiteto Matias Velasquez, o Matias que está aqui conosco, que é formado em arquitetura e urbanismo pela Unicinos e pela URGS, especialista em gestão empresarial pela FGV, faz parte da terceira geração do escritório Vasquez Arquitetos, que desenvolve trabalhos na escala de designs e escala urbana, possui projetos executados em diversas cidades do Brasil, em países como Chile, Colômbia, México, Panamá, Uruguai e Venezuela. Teve trabalho reconhecido através de diversas premiações nacionais e internacionais em arquitetura e design, como o primeiro lugar para a sede da CIA Carris de Porto Alegre, e as menções honrosas para a sede do Campo Olímpico de Golfe do Rio de Janeiro e para o Museu de Imagem e Som do Rio de Janeiro. Além de atividades profissionais diretas, é conselheiro, participa de entidade de classe como nós, né, conselheiro do CAL-RS, conselheiro do Recreio da Juventude e do Esporte Clube de Juventude. Participa do movimento Mob Caxias e é um dos coordenadores do projeto Viva São Pellegrino e do Mutirão de Arquitetura Social, o MAS. Matias, então, bem-vindo nesse espaço virtual, tá? De todo o teu extenso currículo, só confesso que não gostei do conselheiro do Esporte Clube de Juventude. No mais, muito bom.
Boa noite. Então, eu passo a palavra para fazer a apresentação da nova sede e depois vamos ouvir, então, o Frei Jaime Betteg. Por favor, Matias, fique à vontade. Doutor Rudimar, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com os colegas de vocês. Realmente, o final de ano é um momento de reflexão e, de novo, né? Haja ano especial. Duvido que alguém pudesse imaginar um cenário desses e confesso que fiquei extremamente feliz porque eu tinha poucas esperanças num ano como esse que a gente pudesse efetivamente começar. Então, parabenizo a gestão de vocês, tenho acompanhado o esforço muito grande que tem sido todas as negociações, né, para a gente poder avançar com esse projeto que é um sonho muito antigo para nós no escritório, é um assunto que a gente tem o maior carinho. Eu vou, antes de começar a falar do projeto em si, eu vou contar uma anedota, que a nossa relação com a OAB começou lá na década de 80, eu ainda estava no colégio, mas meus pais, que também são arquitetos, na oportunidade participaram de um concurso que a OAB organizou, e a OAB organizou para fazer, então, na época, o projeto da sede, que se imaginava num terreno ali no Parque dos Macaquinhos, próximo ali do Belvedere, né? E aí é engraçada a história porque os dois iam participar juntos, mas tem esse momento de arquiteto e aí num certo ponto do desenvolvimento do projeto, cada um tinha uma ideia e não entraram em acordo. E resolveram, por fim, apresentar as ideias por separado. O resultado foi que de tantos projetos que foram apresentados, né, num concurso desses que não é um concurso nominal, o nome é secreto, né, então é um processo bem interessante. Um tirou o primeiro lugar e o outro tirou o segundo lugar desse concurso para fazer a sede. E aí, desde aquele momento, ficou muito a esperança de se fazer isso. Evidentemente, as coisas não acontecendo como planejadas, não saiu. Eu não vou contar para vocês quem tirou o primeiro lugar e segundo lugar para não gerar problemas, né? Mas é uma história que faz parte, assim, acho que representa muito tudo isso. E a partir daí a gente começou a ter uma relação muito forte com vários ex-presidentes, né? A doutora Adélia, o doutor Miele, o doutor Air também, onde que a gente acabou se conhecendo, começou a fazer alguns trabalhos, fez trabalhos na atual sede de vocês. E quando surgiu de novo a oportunidade, vocês se lembraram da gente, nos chamaram, teve uma concorrência pequena, aí não era um concurso, não era uma formalidade como aquela, e por fim vocês nos selecionaram novamente para fazer o projeto. Isso eu estou falando de 2014, então é um processo de novo, que já tem algum tempo, mas agora eu tenho certeza que vai sair, porque tem empresa contratada, a coisa tá bem encaminhada, né? Então eu vou partir para o projeto, se vocês me permitirem compartilhar a tela aqui, para aqueles que não conhecem poderem se inteirar um pouquinho. Vocês me falem, por favor, alguém me confirma se a tela está aparecendo para vocês. Tá, estou vendo sinais positivos, ótimo. Então eu vou contar um pouquinho do projeto, para quem não conhece, eu vou tentar ser breve, mas ele tem uma consistência técnica. Eu vinha falando com o Ivandro hoje mais cedo, da questão vamos apresentar o projeto para leigo, né? Leigo na área da arquitetura. Mas o projeto ele tem uma consistência porque realmente, assim, uma das coisas mais interessantes foi que desde o começo houve a compreensão da importância de debater muito bem o projeto e de contar com profissionais com muita experiência, com muita capacidade, muito conhecimento, cada um na sua área de atuação. Então, para esse projeto foram contratados, além do nosso projeto de arquitetura, tem um projeto estrutural, evidentemente, elétrico, hidráulico, mas tem projeto de patologias,
ou seja, prevendo como é que esse edifício vai se comportar ao longo do tempo para ter o menores problemas possíveis. Tem um projeto de sustentabilidade, tem projetos de ar-condicionado, enfim, todos os projetos muito completos para a gente ter o melhor do conhecimento na área aplicado na construção deste edifício. Então, a gente vai falar um pouquinho da arquitetura, aqui vocês têm uma primeira imagem, eu vou passando aqui algumas, vamos ver se eu consigo, vou passando alguns slides e eu vou compartilhar com vocês aqui uma frase que nos parece também muito importante, que é a compreensão da importância de uma obra, independente de qual obra seja, mas nesse caso ainda mais especial, uma obra de uma entidade, uma obra de uma autarquia, né? Onde que há um trabalho todo vinculado com a sociedade de uma forma geral e que é muito importante. Então, qualquer edifício construído na cidade, ele vai compor a cidade, compor o espaço público. Então, a gente precisa ter essa consciência e saber, quando vai traçar algo, qual é o impacto que isso vai ter no seu entorno, né? E uma vez que ele é construído, isso começa a fazer parte de um patrimônio da cultura de uma cidade, um patrimônio de um entorno como um todo. Então é importante essa dimensão na construção de arquitetura, porque é dessa forma que a gente vai escrevendo a nossa história, né? A nossa história que eu digo como sociedade. A gente tem uma ferramenta no escritório que a gente parte do homem, sempre para construir arquitetura, e leva em consideração 5 aspectos principais, que é o local, a técnica, a forma, a função e os custos. Então, falando de local, a gente tem uma situação bem interessante ali, é um terreno que tem na parte posterior dele uma vegetação importante, tem uma chaminé que é tombada e tem o edifício do Ordovás. Aqui nessa maquetezinha a gente mostra algumas relações que são importantes levar em consideração, que é a frente do terreno, a relação com os vizinhos, a relação com o espaço posterior, a questão da topografia, a questão da insolação, como isso vai impactar no edifício. E aí a gente já vai para o segundo item, que é a forma, o caráter do prédio. Então, a OAB, dentro daquilo que eu vinha falando antes para vocês, ela tem um compromisso com a sociedade, ela quer se expor, e um edifício é uma forma não verbal dela se comunicar. Então, vai dizer muito sobre quem é ela. E aí a gente definiu naquela época, discutindo internamente com vocês, que estes critérios, essas características eram muito importantes. Transmitir solidez, transmitir seriedade, transparência, receptividade, ser atemporal, ser vanguarda. E aí a gente começou a pensar, então, o edifício, a possibilidade que o térreo deste edifício seja muito transparente, não seja uma barreira, que nós possamos enxergar atrás a vegetação toda, a questão da relação com a chaminé, que o espaço frontal seja uma espécie de uma esplanada também, que possa fazer um percurso, uma área de vegetação na frente, um bom recuo de ajardinamento, que possa ter uma escultura, né, que seja representativa de vocês, e o uso de materiais adequados para materializar essas características. O concreto aparente é um material que é sóbrio, é um material que dura bem, se comporta muito bem ao longo do tempo. Eu não sei se vocês... A gente tem um escritório nosso no edifício do Banco do Brasil, ali na Praça Dante, é um prédio de concreto, que a gente aprecia muito. Ele é um edifício que já tem mais de 40 anos, e 45 anos, e nunca teve nenhuma necessidade de manutenção, pintura de fachada, etc. Se a gente pensar no edifício pintado, isso é uma questão que a cada 5 anos a gente precisa estar repintando. Então, são coisas que também se preocuparam, e eu vou mostrar depois para vocês na questão do investimento, de como é que vai durar esse edifício ao longo do tempo, como é que ele vai se comportar. Aqui a gente vê a implantação dele no terreno. Então é um terreno que é muito estreito, mas a possibilidade que a gente tem de recuar o edifício na fachada norte, mais o espaço que o Ministério Público tem de estacionamento, que já é um edifício consolidado, que não vai sofrer alterações, provavelmente em curto prazo, nos permite que a gente tenha uma ótima insolação no edifício como um todo,
A planta é uma planta completamente livre, não tem nenhum pilar interno, então vai ter a maior flexibilidade para o uso que vocês necessitarem ao longo do tempo. Se houver mudanças de estruturas, vocês vão poder fazer. A fachada é revestida com brises, que fazem a proteção solar, deixam entrar a claridade. Hoje, em tempos de pandemia, é muito importante a gente pensar na ventilação natural desse edifício, e ele nos permite, com essa distância mais curta, que a própria característica do terreno nos trouxe, a gente ter uma ventilação cruzada muito importante. Então, é um edifício que é mais saudável também, nesse critério de saúde. E aqui a gente começa a mostrar um pouquinho os gráficos de organização, acesso a estacionamento, acesso de pedestre. A gente vê que o térreo fica completamente livre, a vista posterior para a vegetação, para o ordovás, para a chaminé. A gente organiza o edifício a partir de uma torre, onde nela estão todas a estrutura de circulação vertical, lógica, infraestrutura, inclusive é colocado numa dimensão maior, porque se os sistemas ao longo do tempo forem mudando, facilmente pode ser ajustado qualquer nova tecnologia, né, na estrutura essa. E ali a gente também tem toda a área, áreas molhadas, banheiros e copas. Com isso a gente tem uma concentração dos usos que também otimiza recursos, otimiza a manutenção, facilita também o uso no dia a dia do edifício. A estrutura do edifício é um edifício que provoca no sentido de ter balanças muito grandes para frente e para trás, são balanças de 10 metros. Ele provoca no sentido de mostrar como o conhecimento humano pode trazer avanços, e isso não significou encarecimento da estrutura como um todo. Foi considerado desde o primeiro momento estudos com o engenheiro Maurício Caberlon de como é que seria o impacto a nível de custo de uma estrutura diferente à comparação de uma estrutura convencional. O que eu falei antes da questão do revestimento do edifício com os brises, é importante a gente destacar que a gente está numa zona bioclimática, se chama zona bioclimática 1, isso tem norma, e a partir disso a gente percebe, a gente tem diretrizes e sinalizações das melhores práticas para a gente ter uma eficiência energética do edifício, consequentemente consumindo menos energia de ar-condicionado, menos energia na iluminação artificial. São todas questões que são muito importantes a gente levar em consideração. Aqui a gente traz, para ilustrar um pouquinho mais aí já do projeto executivo, como se comporta esse revestimento, né? Um desenho mais técnico para vocês, mas para ver o nível de detalhamento que o projeto efetivamente chegou, com cuidado com as melhores práticas, para a gente ter a melhor obra possível agora que a gente vai entrar nessa etapa. Aqui uma imagem interna, a gente percebe essa visual que a gente vai ter para o espaço posterior. É um espaço polivalente, o térreo, a gente vai poder usar como parte de auditório, e outra parte, recolhendo as cadeiras, a gente pode fazer um café, o café do advogado. Então um espaço muito livre, que tem usos diversos. E por fim, aí a questão do investimento, né? Aquilo que eu já mencionei antes, a gente teve uma oportunidade rara, infelizmente, hoje em dia, mas uma oportunidade de trazer muitas cabeças para pensar e planejar muito bem isso, e com isso a gente consegue efetivamente construir uma obra com melhor qualidade, ao mesmo custo que, de forma, vamos chamar assim, mais popular ou mais comum, os construtores estão habituados a fazer por pura falta de tempo de planejamento ou preguiça de entrar num processo de um debate mais qualificado. É isso. Eu agradeço o tempo de vocês. Espero não ter falado atropelado demais. A gente vai jogando tudo. Eu sei que o tempo é escasso, mas aí qualquer coisa a gente fica à disposição. Tem o nosso e-mail ali, o nosso site, tem nossos contatos através do Instagram também. Então, o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Odilmar, obrigado. Matias, muito obrigado por ter aceitado o convite, de ter se disponibilizado, de prestar os esclarecimentos, né? Eu acho que
a apresentação ela foi bem bacana, deu para ver, para todo quem não conhecia o projeto ainda ter uma visão geral. E agora vão poder acompanhar em loco, né, dia a dia, a transformação desse desenho, então, em materialização. Muito obrigado e te convido a permanecer para ouvir as palavras do Frei Jaime. Obrigado. Então, nada melhor para a gente encerrar esse ano com uma rápida... aliás, eu digo, então nada melhor para a gente encerrar esse ano, né? Findando com as palavras do nosso ícone espiritual, né? O Frei Jaime Bétega, nesse momento que é muito especial e simbólico, essa palestra e reflexões para um novo ano. O Frei Jaime certamente nos trará um olhar de expectativas positivas para 2021, que já se aproximam, né, com notícias de vacinas. Então, a esperança é que 2021 seja melhor do que 2020. O Frei Jaime, que é formado em Filosofia, Teologia e Administração de Empresas, pós-graduado em Gestão de Pessoas, possui mestrado em Administração com enfoque na espiritualidade nas organizações, professor de Ética no curso de Administração da UX, coordenador da pós-graduação em Espiritualidade nas organizações, também da UX, doutor em Administração com temática Compaixão e Liderança nas organizações, presidente do projeto Mão Amiga, colunista diário do Jornal Pioneiro e colunista semanal do Jornal Correio Rio Grandense Online. Possui várias obras publicadas. Frei Jaime, é um prazer tê-lo conosco aqui nesse espaço virtual da UAB Caxias do Sul. Tá? Para nós é uma honra recebê-lo. O senhor que mais do que sempre ter palavras carinhosas, sempre ter palavras de motivação para todo mundo, o senhor também coloca em prática através do projeto Mãos Amigas, né, que eu até não sabia, que acaba envolvendo 18 entidades, né, que acabam sendo ajudadas pelo projeto Mão Amiga. Então, mais do que palavras, são ações, né, que o senhor apresenta para que a gente possa nos inspirarmos e que a gente possa ser melhor como ser humano. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e eu deixo a palavra com o senhor, então, que todos estamos querendo ouvi-lo. Doutor Rodimar, muito obrigado, boa noite a todos. Para mim é uma alegria também estar com vocês, uma alegria muito grande ver também o projeto, muito significativo, sustentável e também dá sensação de um movimento contínuo humano dentro de espaços bem pensados. Então, parabéns. Parabéns, eu penso que vocês como profissionais merecem esse espaço, né? Até pela importância que o direito tem na vida das pessoas, principalmente no sentido de manter a verdade sempre como uma chama capaz de iluminar as decisões e também impulsionar as verdadeiras buscas do ser humano. Bom, alegria é minha porque a gente acaba tendo um amor muito grande por Caxias e sou caxiense e fiquei fora um tempo, depois voltei e no estar em Caxias a gente vai conhecendo também o significado da palavra solidariedade. Conversei com a minha professora de doutorado, a minha orientadora, propondo que a gente fizesse um trabalho dentro do campo do pós-doutorado para trazer para Caxias o título da Cidade da Compaixão. Porque eu sou testemunha do quanto Caxias é capaz da bondade, o quanto Caxias é capaz de apostar naquilo que de fato é transparente, verdadeiro e ao mesmo tempo transformador.
E posso dizer que nesses anos, vou completar 30 anos que voltei para Caxias, estar na minha terra é sempre uma espontaneidade maior, e isso faz com que a gente também consiga fazer muitas coisas e sempre com desafios. Eu nunca trabalhei sem desafios e também nunca deixei que atrapalhassem os sonhos, que me ajudassem a dar um delineamento dos sonhos, para reformular alguns, mas que os sonhos pudessem nortear aquele lado bonito do ser humano que precisa ser resgatado e precisa também ser mostrado, que nós não somos uma cidade... Temos violência, temos, mas nós temos uma bondade muito grande circulando todos os dias, todos os dias. Hoje, até do Dr. Rudimar, nós temos 21 projetos. Ontem inauguramos o 21º, uma casa residencial Santa Dulce, com 60, e Luísa, tu sabe como chegou até nós esse projeto também, né? Através do Paulo, né? E nós reformulamos todo um prédio que estava abandonado e 60 vagas para moradores de rua. Porque Santa Dulce, independente da questão religiosa, ela conseguiu transformar um galinheiro do convento num hospital. E hoje é o maior hospital da Bahia. Então, eu penso que de pequenas coisas a gente faz acontecer grandes, grandes transformações. E isso é muito bonito, muito bonito. E os sonhos eles só se concretizam não porque alguém sonhou, porque num determinado momento ele passou a ser um sonho coletivo. E a construção da sede passa a ser, com essa apresentação, certamente um sonho coletivo. Um sonho coletivo. Então, não basta sonhar, nós precisamos sonhar juntos. E as pessoas do bem, elas se encontram. Cedo ou tarde, os caminhos se encontram. A gente até pode, é comum a gente até dizer, né, que a gente não se decepciona com os inimigos. A gente se decepciona com aqueles que a gente pensava que eram amigos. Mas depois de algumas experiências, a gente se dá por conta de que as pessoas do bem, elas se encontram e elas têm uma força extraordinária. Hoje, com carteira assinada, nós temos 253 funcionários. E todos em parceria, quer seja com o município, quer seja com o Fundo do Idoso, quer seja com o Condica, né? Pessoal, imaginem dados da Receita e dados alcançados por um profissional, colega de vocês, o professor e doutor Gilson. Caxias poderia ficar com 20 milhões arredondando. Só do percentual que o cidadão, tanto CPF quanto CNPJ, pode destinar a criança e o adolescente e também aos idosos. Nós ficamos com muito custo, 2 milhões e 200, alguma coisa assim. E a gente deixa embora daqui, todos os anos, 18 milhões. Daqui uns dias, a gente vai ter os filhos com vontade de brincar na calçada, mas nós vamos ter que encher nossos muros de cercas elétricas, porque não cuidamos daqueles que precisam ser cuidados no tempo certo. Eu sonho muito com zerar a fila das crianças sem escolinha, porque a gente conhece os pais, e a metade desses pais nunca deveriam ter sido pais, mas não por culpa deles. Por um mundo também que, às vezes, te permite fazer escolhas ou, às vezes, te conduz para rumos
que lá no fundo a pessoa também não queria chegar onde chegou. Então nós temos uma missão. E a palavra propósito é uma palavra muito bonita, muito significativa. Esse negócio de vir para esse mundo sem nada, amontoar bastante coisas e depois ter que ir embora sem nada, e ainda o que deixou, daí precisa do profissional do direito para não deixar os filhos se matarem entre eles, porque ódio também mata o afeto, e quando mata o afeto a gente deixa de ser completos, a gente deixa de ser humano. Então nós precisamos sonhar um mundo diferente. Eu estou dizendo isso para dizer que vocês têm um papel muito importante chamado, poderia ter o título de protagonistas da esperança. Protagonistas da esperança. Quando a gente chama para um diálogo, quando a gente tenta juntar as pontas, quando a gente senta numa mesa redonda, e olha só que bonito também, quando a gente é capaz de um círculo de paz, nós conseguimos também fazer com que a esperança tenha um lugar no coração das pessoas. E enquanto nós tivermos uma imprensa que faz questão de traduzir em manchetes só o negativo e conta de uma forma muito resumida e sem visualização quase o positivo, nós vamos ter que aumentar a nossa missão. Porque eu vi agora recentemente, com o Lar da Velhice São Francisco de Assis, eu sou assistente espiritual do lar há muitos anos e faço parte também da diretoria. Nossa, todo o esforço que foi feito de março até aqui e foi incrível, né? Claro, agora na segunda onda o vírus está muito mais disfarçado e onde que tem uma fragilidade da saúde, me dizia uma enfermeira, a gente não morre de coronavírus, a gente morre com coronavírus. Porque a maior parte dos óbitos aconteceram com pessoas que tinham outras fragilidades. E aí a gente vê assim o quanto alguém tem que segurar de pé uma equipe que está lá incansável. Hoje os profissionais da saúde precisam até da nossa oração, muita oração, porque eles não podem desistir. Eles não podem desistir. Então, o que nós vamos levar para 2021? Pessoal, trocar de numeral no 2020 e colocar o 1 lá, isso aí a gente tem que se acostumar só no começo, depois vai automático. Mas a gente não muda o mundo de um dia para o outro, numa virada de ano. Nós estamos nos queixando por ter que ficar em casa no Natal e na virada de ano. O que diria uma pessoa numa UTI? O que diria uma pessoa? Estou vindo agora no hospital, fui em 2 hoje, num eu cheguei quando a pessoa estava partindo também, e aí a gente vê assim, nossa, ter saúde, que riqueza, que riqueza. Então, algum sacrifício, 1 ano, uma festa de Natal, ficar só com a família, reduzir excessos, e numa virada de ano, meu Deus, isso só por essa oportunidade de estar com a família, já valeu o Natal, vai valer o Ano Novo. E o protagonista é sempre aquele que exerce um papel principal. Nós temos que ser protagonistas da esperança dentro de casa. Nós temos que ser também com aqueles com os quais a gente mantém contatos. Nós temos que ser protagonistas da esperança também na classe profissional a que a gente pertence.
Por quê? Porque o pessimismo, a lamentação, jamais vai transformar corações. Eu até tenho uma proposta, depois que passar, que a gente tiver a vacina, aí tão esperada, que vai ser o presente de Ano Novo, depois que tivermos essa vacina, eu também gostaria que se estudasse um jeito de vacinar as pessoas pessimistas. Botar uma boa dose de otimismo. E também uma vacina anti-fofoca. Nossa, nós iríamos melhorar o mundo em dois toques, né? Então vejam que tem coisas pequenas que nós podemos transformá-las em espaços de luz, espaços de luz. O Natal é que a gente vem também de um excesso de exterioridade. E nesses tempos, de março para cá, a gente descobriu que ficar de abrigo e ficar de pijama é tão bom também, né? E agora, a exterioridade, ela é importante, mas nós precisamos garantir uma interioridade equilibrada, consistente. E para termos uma interioridade consistente, nós não podemos esquecer aquilo que as ciências humanas nos dizem, que o ser humano tem 4 dimensões, talvez amanhã tenha 5, 6, o mundo está numa evolução contínua, mas os humanistas dizem que todo ser humano carrega consigo a dimensão física, nós temos um corpo, a dimensão intelectual, nós somos seres capazes do pensamento, da reflexão, da inteligência. Nós temos uma dimensão emocional. Nós somos capazes do amor, mas também do ódio. O que diz a canção? É preciso saber viver. É preciso saber viver. E uma 4ª dimensão nossa é a dimensão espiritual. Aí a gente volta ao que a filosofia nos ajudava a entender. O ser humano é corpo e alma, matéria e espírito. A gente usa muito, está usando muito a palavra resiliência. Tem autores que já dizem assim, nós não vamos precisar, talvez mais adiante, de resiliência. Nós vamos precisar de transcendência. O que é a resiliência? Deu um vendaval, colocou tudo fora do lugar, a gente vai, se refaz e coloca tudo no lugar. Mas olha só, se mudou tudo, como é que nós vamos fazer resiliência para voltar ao estado anterior? O estado anterior não existe mais. Nós estamos vivendo uma pandemia, nós aprendemos coisas que a gente nunca... Quando a gente tinha que colocar um curativo no rosto, alguma coisa, a gente tinha vergonha de sair na rua. Hoje, todos de máscara. E olha, quem não está de máscara, a gente já dá uma olhada diferente. Então, nós passamos, as crianças sabem falar do vírus, sabem falar do álcool gel, eles têm um conhecimento incrível. Por isso, o conteúdo programático para educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, não dá para dizer que perderam muito conteúdo, quando a gente ganhou um conteúdo que não estava programado. Não estava programado. Então, 2020 não é um ano perdido. Não é um ano perdido. Por isso que nós não queremos só resiliência. Temos que nos refazer. Mas a borboleta não pode mais voltar para o casulo. O que nós precisamos? De transcendência. Nós precisamos
transcender. Isto é, o cuidado é uma forma de transcender. A higienização dentro do cuidado é uma forma de transcender. E aqui eu posso dizer, assim, ó, com quem lida diariamente com a fome. Caxias não deixou faltar alimentos. Pessoal, nós distribuímos muitas cestas básicas. Por quê? Como os nossos projetos, por exemplo, crianças e adolescentes no turno inverso da escola, nós temos 6 espaços, 740 meninada. Por que eles iam para o projeto? Porque tinha lanche. O que a gente acabava dando, tivemos que fazer? Para os mais necessitados, a gente teve que garantir uma cesta básica. Nós temos 3 casas onde os idosos vão de manhã e voltam de noite. Eles não puderam mais ir. O que a gente fez? Com a ajuda de amigos e de um grupo muito sólido, nós entregamos 120 marmitas por dia durante a pandemia, por 4 meses. E aí um grupo de mulheres de Vila Oliva, uma vez por semana se encontram, fazem 120 pães de colônia e ainda fazem geleia de moranguinho, de alguma coisa. E nós conseguimos dar para o idoso, uma vez por semana, um pão colonial, que dá para 2 dias. Então a gente vê assim, quantos sinais de amor. A economia, ela sofre, está sofrendo. E a gente sabe que muitas pessoas, muitos empresários, também micros empresários, tiveram que fechar as portas. Mas olha aqui, ó, ter saúde, estar vivo, começar do nada, mesmo tendo só pão e água. Pessoal, o que a gente quer mais do que isso? O que nós queremos mais do que isso? Nós sempre vamos precisar de planejamentos. Uma vez a gente tinha a sensação, ó, tem planejamento estratégico, está garantido, vai fechar tudo certinho. Pessoal, em março caíram todos os planejamentos. Todos. Para dizer o quê? Nós somos frágeis. Nós somos frágeis. A fragilidade está em nós, assim como a fortaleza está em nós. E quanto é importante nos darmos conta, né, de que a gente precisa ter um equilíbrio humano que nos sustente. Por isso tem que ser consistente para dar conta dessas mudanças. O mundo vai mudar cada vez mais. Quem está sofrendo demais, quem tem formatos engessados e tem dificuldade da flexibilidade. Pessoal, quando que a GM iria pensar de fazer máscaras? Então nós nos reinventamos e isso é bonito, muito bonito, porque a gente é capaz da reinvenção. Nós somos capazes da reinvenção. Mas para isso é preciso ter sonho. Mais ainda, nós precisamos de convicções. Uma vez perguntaram para uma pessoa o que é convicção. E ela disse, convicção é uma verdade que criou raízes no coração. Uma verdade que criou raízes no coração. Eu não tenho dúvidas de que a gente vai conseguir se refazer. Não tenho dúvidas de que nós vamos nos tornar melhores. O materialismo exagerado
transformado em ganância, vai encurtar a vida de muitas pessoas. Não cronologicamente, talvez vivam 100 anos, mas tem muita gente que só restou uma coisa na vida delas, um pouco de dinheiro, que não conseguiu comprar um medicamento na hora da pandemia, porque não tinha. Então o dinheiro não compra tudo. E não compra a paz interior. Nós precisamos dele? Claro. Mas viver apegado é apequenar a existência. Apequenar a existência. E a nossa vida é grande demais para a gente se apegar em coisas. Para se apegar em coisas. E a juventude que está vindo aí, ela nos surpreende. Pessoal, se depender de quem está vindo aí, nós vamos ter menos materialismo. Eles não querem carro, não estão mais exigindo carro. Eles não vão querer casa em Curumim, porque talvez eles morem um tempo num lugar, outro tempo no outro. Claro que nós vamos precisar ter que continuar a criatividade dos arquitetos, mas nós vamos ter um mundo mais leve. E eu digo isso até pelos meus 15 anos de sala de aula na universidade. Uma coisa que me faz bem é estar em contato com eles. E esse semestre, eu estava um pouquinho, de novo, receoso, porque o semestre passado, ficar na frente de uma tela, e quando o aluno tu chama, ele não te responde logo, tu já fica... Eu não posso julgar porque eu sou padre, mas tu fica pensando, meu Deus, onde é que ele está? E essa semana, na última aula, eu depois ri sozinho, né? Eles tinham feito a prova em casa, escrita, me mandaram por e-mail, e eu quis conversar individualmente, assim, chamando. Tinha a listinha aí dos participantes e eu fui em ordem. E aí chegou a vez do Bruno. Bruno, não respondeu nada. Bruno, nada. Aí chamei o seguinte, né? E depois chamei de novo o Bruno e nada. Daí, como a gente tem um grupo no WhatsApp, eu mandei no particular dele, Bruno, onde você estava? Ele disse assim, eu cheguei em casa cansado, eu entrei na aula e fui tomar banho. Daí eu disse para ele, mas por que tu não primeiro foi tomar banho e depois entrar na aula? Nossa, não parava de pedir perdão, perdão, perdão. E aí a gente vê assim que eles às vezes vão no automático. Por quê? Porque é preciso que eles me vejam que eu tô na aula, mas se eu chamar e não responder. Então, mas eles são incríveis. Daí, nesse semestre, eu pensei de fazer algo com eles. Nós temos os idosos que vão nos nossos projetos, mas desde o início da pandemia não podem mais ir. E aí, o que nós fizemos? Eu dividi 2 a 2, aleatoriamente, deu 40 duplas com 2 turmas, e eles tinham, então nós falamos com as famílias dos idosos, quem tem família, ou falamos com o idoso, a gente orientou com um profissional da saúde, orientou como eles deveriam proceder com os protocolos, e eles tinham que ir, dependendo do idoso, eles tinham que ir com vassoura, rodo, balde. Se o idoso morasse sozinho, eles tinham que lavar o banheiro, esfregar, botar em dia, fazer limpeza. E eles foram. E tinha que levar um lanche. Teve gente que foi às 9h30 da manhã, duplas, e fizeram até o almoço junto com o idoso e só saíram no fim da tarde. E aí, conclusão de tudo que eu trabalhei no semestre? Obrigado pela oportunidade de ter visitado um idoso, coisa que eu nunca teria imaginado na vida. Pessoal, o mundo só não é melhor por causa da acomodação dos que poderiam ajudar a transformar cabeças e corações. Esse é o nosso papel.
Esse é o nosso papel. E vocês, como profissionais do direito, vocês têm uma lei grandiosa, que quando esta lei não é seguida, tem que criar outras leis. A grande lei é o amor. Amai-vos como eu vos amei. Quando nós vivermos o amor, nós vamos ter menos confusão. Menos confusão. Então, que o Natal seja alegre, que tenhamos gratidão, gratidão no coração, porque nós somos privilegiados, nós estamos vivos. E também que o ano novo, que é novo, seja acolhido com otimismo, com esperança, com menos lamentação e com esse querer ser protagonista da esperança. Começando dentro de casa, para que a gente possa depois levar isso para aqueles com os quais a gente faz trocas diárias. Ser protagonista é exercer o papel principal. E o mundo precisa de pessoas equilibradas emocionalmente. Mas também pessoas sensíveis e pessoas capazes da transcendência. Porque não basta somente resiliência. Nós temos que transcender. Temos que transcender. Que Deus abençoe todos vocês. Que o Natal seja, de fato, um momento família, né? E que vocês continuem na missão. É tão importante a palavra de um profissional do direito. Uma palavra que às vezes dá um rumo novo para a vida, que permite que muitos reencontrem o caminho. Então, que vocês possam vibrar com isso, possam vibrar. Vale a pena viver. Quanto tempo a gente vai viver? Não sabemos. Quando vamos ter que partir? Também não sabemos. São João da Cruz lembra uma coisa muito bonita numa frase que eu gosto muito dele. Ele diz assim, no entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. No entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. Pelo amor. Então, que cada um de nós também possa acalmar o coração. É preciso descansar, sim. Mas é preciso também se reanimar. Se reanimar. 2020 é um ano para não ser esquecido, porque o aprendizado foi e está sendo extraordinário. E um dia, lá quando a gente puder fazer o encontro das bengalas, aí, porque vai chegar um dia que a gente vai fazer o encontro das bengalas, que a gente possa contar quanta superação é feita a nossa vida. Quanta superação. Um grande amor supera qualquer coisa. Um amor próprio, um amor pelo outro e um amor pelo infinito. Amém. Vocês ficaram muito quietos, advogados não ficam quietos. Mas é por causa do arquiteto. Que legal, que legal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado mesmo. Alegria de estar com vocês. E também vocês sabem que foi destinado por uma amiga
R$ 500 que nós vamos traduzir em leite para as crianças. Só para dar uma passadinha rápida, nós temos 400 crianças no projeto, Mão Amiga, 50% da mensalidade da escolinha, das escolinhas. Nós temos 7 casas com crianças que estão com medidas protetivas, né? E naturalmente estão aí para serem adotadas. Nós temos 6 casas com o turno inverso da escola, com 740. Temos 2 casas com 7 em cada casa, 8 em cada casa de quem tem deficiência física e mental, ou uma ou outra, ou às vezes as duas. E eles vão ficar conosco com uma entidade a vida toda. Nós temos a Casa da Mulher Agredida em casa, da violência doméstica, nunca fica vazia, e nessa pandemia mais ainda, não ficou vazia. Nós temos 2 casas de passagem com 40 moradores de rua em cada casa, e agora a 3ª casa que começou ontem com 60 vagas. Hoje até consegui uns caminhões de terra, e agora já consegui também adubo. Vai ter uma grande horta que eles vão cultivar. Eles vão cultivar. Então, vamos lá com eles cultivando. Nós temos 3 casas com idosos, né, que vão de manhã e voltam de noite. O que nós temos mais? Nós temos um serviço também que eu sempre fico de olho quando os hospitais trocam cama, eu vou em busca. Cama, cadeira. Nós temos hoje mais de 40 camas sendo emprestadas para famílias que não têm camas hospitalares. Mas também cadeira de rodas, cadeira de banho. E a gente empresta e faz o rodízio, acompanha a família. Nesses dias, os voluntários que acompanham esse serviço, eles vão entregar em cada casa um panetone. Não vão entrar na casa, mas vão tocar a campainha, vão bater na casa e vão entregar um panetone em nome do nosso serviço. E aí tem tantos outros serviços também que a gente... E tem um grande desafio, não... de vocês. Obrigado, Patrícia. Mas, assim, tão significativa é o prédio do INSS que nós vamos transformar no Recanto da Compaixão. Vai dar em torno de 140 leitos. Para projetar isso, nós fomos chamando profissionais e, olha só, 62 arquitetos, entre arquitetos e design de interiores. Então, Caxias tem voluntário para tudo, mas as propostas precisam ser eficazes e principalmente transparentes. Tanto é que nós vamos criar um portal só do prédio do INSS, um portal de transparência, para que todas as doações estejam registradas e todos fiquem sabendo onde vai. Onde vai. Então, só quis contar isso porque vocês também ajudam. E dizer muito obrigado pelo bem que cada um pode fazer. Eu, quando leio aquela passagem de Jesus, que ele diz que no encontro final, não vai ser perguntado outras coisas a não ser: eu tive fome, tu me deste de comer. Eu tive sede, tu me deste de beber. E eu estava sem roupa, tu me vestiste. Então vejam que no final de tudo é o amor. No final de tudo é o amor. Feliz Natal. Abençoado 2021. Juntos como protagonistas da esperança. Falei demais, doutor Rudimar. Não, muito pelo contrário. Acho que
se deixasse aqui para a gente ficar ouvindo, podia virar a noite aí, estava muito bom. Acho que todo mundo hoje vai dormir um pouco mais leve, vai pensar em tudo que foi dito. E até acho que o senhor tem uma capacidade incrível de conseguir tocar coisas que a gente pensa e às vezes não consegue traduzir. Eu hoje mesmo estava conversando com a Dayana, que é a nossa colaboradora lá da Ordem, e falando de quanto a gente aprendeu nesse ano, o quanto a gente aprendeu das relações humanas esse ano. Né? Então, acho que é exatamente como o senhor falou, que ele não é um ano perdido, né? É só saber utilizar esse conhecimento que ele veio, talvez de uma forma forçada, né? Tal, mas a gente é saber aproveitar isso para o futuro. Acho que então o senhor traduz bem tudo sintetizou bem, né? O que talvez todo mundo tenha pensado um pouco, mas às vezes a gente não para pensar isso, não para refletir. Né? Que bom. Agradeço muito então as suas palavras, doutor Frei Jaime Bétega, nosso querido Matias também pela exposição aí que fizeste. Quero mais uma vez agradecer a todos os colegas advogados que nos acompanham, advogados e advogadas, né? Mais advogadas do que advogados, todos que nos acompanharam aqui pelo Zoom e também pelo Facebook, né? Que foi replicado aí, que eu estava vendo aí com bastante manifestações de carinho, de agradecimento aí pelas palavras que foram ditas. Quero deixar aqui também meu abraço para todos, para seus familiares. Meu desejo também aí de um Feliz Natal para todo mundo, que apesar das limitações que a gente vai estar passando, mas que, como o Frei Jaime falou, que sirva para a gente refletir também de como sermos protagonistas para 2021, né? De fazer o bem. E a Ordem ela tem uma missão institucional também de buscar a justiça social, e por isso a gente também é uma forma de agregar os profissionais no sentido de buscar as melhores condições de vida, uma melhor situação para toda a sociedade. Por isso esperamos que em 2021 a gente consiga prestar mais serviços para os advogados, que a gente consiga aproximar mais os colegas advogados e, com isso, transformar ações em prol da cidadania. Esse é o meu desejo de 2021 para todos. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todo mundo. Obrigado, obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado pelas mensagens. Obrigado a vocês. Presidente Rudimar, temos que pedir apoio para a comunidade, especialmente para os advogados, colaboração ao projeto Mão Amiga do Freire, né? Sim, exatamente, pessoal. Também que até ficamos sabendo então que são 21 projetos, né? Sim. Freire, que até estava desatualizado, achava que era 18, mas 21 projetos a gente colocou nos nossos nos e-cards aí de chamamento para a palestra online de hoje, tem o número da conta. Então, para a gente ajudar, pelo menos em um desses projetos, né? Acho que também todo mundo sempre pode doar um pouquinho mais, aí diminuir um pouquinho ali a ceia de Natal para ajudar os mais necessitados. Que bom. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau. Boa noite, então. Boa noite. Um abraço. Abraço. Feliz Natal. Feliz Natal.